Então, vamos ler Marcos 1, obrigada, meu amor. Nós vamos ler sobre a sogra de Pedro, 1, do 29 ao 31. Depois, quando saíram da sinagoga, ele e os seus discípulos foram para a casa de Simão e de André, onde encontraram a sogra de Simão doente de cama, com febre. Imediatamente falaram a Jesus a respeito dela. E olha a atitude de Jesus. Ele foi para o lado da cama dela. Que coisa maravilhosa. Tomou a sua mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir a todos. E a pergunta que eu quero te fazer hoje: quem quer cura? Todos nós, né? E para que você quer a cura? Aqui a gente vê claramente que Deus é um Deus de propósito, né? Volto a lembrar vocês aquele versículo que eu falei ontem, né? Hoje, amanhã. Para que ocupas a terra inutilmente? Se você está aqui de turista, eu sempre brinco assim, pode preparar a sua malinha, porque você não precisa ficar mais aqui. Aqui é lugar dos trabalhadores de última hora. Nós precisamos fazer o que a gente está vendo essa pastora amada fazendo aqui, pulando e saltando com câncer, que tem hora que eu fico ali, Senhor, segura, cura essa mulher, Jesus, ou resolve essa causa, porque senão pode ter um negócio. Mas eu vi minha mãe sendo curada de um tumor desse jeito. Enquanto ela orava e clamava, o tumor fez das costas dela. Ela foi curada na mesma hora, porque esse é o Deus que eu cresci vendo fazer. Então, hoje, quando eu falo de cura, eu não falo de cura de uma utopia, de um assunto que eu ouvi falar, não, eu vi Deus fazendo na minha família toda. Para a glória de Deus, todas as minhas irmãs são mulheres de oração. Elas têm horário marcado. E eu debochava delas, falava, meu Deus do céu, orar 3 vezes no dia, que coisa cansativa. Então, vigia, viu? Não fala mal de ninguém, de Deus, não, porque o negócio é sério. A minha irmã mais velha ora 6 da manhã, 6 da tarde, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. E eu falava assim, poxa, mas vai orar de novo, Dindinha, que chama ela de Dindinha. Vai orar de novo? Vou orar de novo. E aí eu que estava desviada, para os desviados que estão aqui, eu tenho muita paciência com vocês, viu? Porque eu sei o que é isso, tá? Mas é por pouco tempo. Se eu pego um desviado na frente, quem já pegou hoje, viu minha conversa, já sabe que eu não dou chance, não é? Você só fica por um tempo. Por quê? Porque se eu deixar você, para onde você vai depois? Só que ninguém falava isso para mim. Eu lembro que eu cheguei na casa dela uma vez, eu e meu marido, e ele falou assim, por que você parou na porta? Eu falei, porque eu já olhei do vidro aqui, está todo mundo ajoelhado de novo, orando, meio-dia. Eu vou embora que eu estou com fome, e se a gente ficar aí, a gente vai ter que orar 1 hora mais ou menos de novo, aí eu não aguento esperar. E eu literalmente dei as costas e voltei e fui embora com meu marido. Mas naquela semana Jesus trabalhou na minha vida. Ele disse, com ela, eu chamei 3 vezes no dia, com você, de 3 em 3 horas, você vai parar para orar. E ali começou o meu ministério de oração. Eu falo que não é meu, é dele. Porque se fosse eu não faria de jeito nenhum. Fugia, igual vocês devem estar fugindo, né? Fugia. E aí ele disse isso aí, né? Como sempre, eu amava a palavra já. Eu falei, bem, Jesus, se essa história é tua, me dá um versículo só falando sobre isso. Só me dê um versículo, eu prometo para o Senhor que eu me dedico à oração. E a gente pensa, né, que a gente vai querer ensinar para Deus, né? E ele pega e me fala assim, leia o livro de Atos, Rita. É simples. Vai lá, começa a ler o livro de Atos. Eu comecei a ler o livro de Atos e lá estava escrito, porque de 3 em 3 horas eles subiam ao templo para orar. E o livro de Atos, você vê sinais e prodígios acontecendo toda hora. E quando eu li o livro de Atos, falei, meu Deus do céu, esse negócio não pode parar de ler. E aí eu tornei a dizer para ele, ó, vamos fazer um negócio? Em Lucas, parece 19, ele fala assim, negociai até que eu venha. Eu falei, então vamos negociar, Jesus, se o Senhor fizer comigo, eu desviada, mas já gostava de ler a Bíblia de vez em quando. Mas gostava para ler, né? Porque eu sempre fui apaixonada por leitura e escrita. Eu escrevo, tenho os livros escritos, então era meu vício. Aí, já que isso agradava a minha mãe, deixa eu ler, né? Peguei o livro de Atos e fui ler. Eu falei, vamos fazer um negócio.
Se o Senhor é o mesmo Deus, como o Senhor diz em Hebreus, se o Senhor que fez tudo isso no livro de Atos fizer na minha vida, eu digo para o Senhor, pode fechar, negócio fechado. Eu prometo que eu vou te servir para o resto da vida. E eu fui criada em igreja tradicional, como falei para vocês, e ainda estava em igreja tradicional, já casada. Mas aí eu comecei a ler ali, que ali o movimento do Espírito era em sonho, em visão, revelação, e ele dava o nome do sujeito para visitar. Eu falava, olha só que maravilha. Vai agora na rua chamada direita e você vai encontrar um cara chamado tanto, vai lá, faz isso, faz daquilo. Falei, olha que coisa maravilhosa. Se o Senhor é esse Deus, faz comigo. Me batiza com o Espírito Santo e com fogo, como está escrito aqui. Para quê? Na mesma semana, Jesus veio e me batizou com o Espírito Santo. Dentro do meu quarto eu ouvi audível, eu que nem acreditava no negócio desse. Eu ouvi audível uma voz que me disse, Rita, Rita, sou eu, o Senhor teu Deus, que falo contigo. Tu não me pediste? Hoje estou eu te batizando com o meu Espírito Santo. E tu irás às nações e falarás de mim por onde tu fores, porque como eu fiz com o apóstolo Paulo, eu vou fazer contigo. Você não pediu? E ele fez. Naquele mesmo momento eu comecei a orar em línguas, e eu lembro que eu cantei meu hino preferido, do cantor cristão ou da harpa, não lembro mais, porque tem nos dois. Aquele ruge forte, contundente, na guerra contra o pecado, né? Mas os seus clangores vis não podem me atingir, porque eu sei em quem confio. Na rocha estou firmado. E o Senhor começou a me falar vários textos daquele hino, naquele momento. E eu levantei dali outra pessoa. E hoje eu quero te dizer, leia e devore o livro de Atos e o Evangelho de Marcos. Sua vida nunca mais será a mesma. Agora, quando você lê, pode falar com ele claramente, porque o nosso Jesus lembra que ele está vivo. Então ele responde. Fala, o que aconteceu aí no livro de Atos eu quero para mim. E aí ele começou a me dar em sonho o nome das pessoas, o problema das pessoas. De maneira que quando eu chegava perto da pessoa, eu falava assim, olha só, eu sonhei com você isso e assim. Até quem não queria acreditar, tinha que acreditar, porque era coisa que ninguém sabia. E até hoje ele faz isso para a glória exclusiva dele. Eu comecei a pedir e ele começou a fazer. Então você tem que pedir para que ele veja o seu nível de interesse e ele comece a fazer. Ele pode fazer sem que você pedir? Pode. Mas é muito melhor você bater papo com alguém que quer ouvir você, não é verdade? É muito melhor, e é assim que Deus faz conosco. E agora, meditando no livro de Marcos, Marcos tem 16 capítulos. Marcos é aquele Marcos que começou animadíssimo lá numa viagem missionária com o apóstolo Paulo, Barnabé, e aí começa aquela confusão toda, e certamente quem já conhece Paulo deve ter dado aquela bronca em Marcos, e Marcos, não quero mais esse cara não, largou, foi embora. Mas Deus tem sempre um Barnabé que tem misericórdia, tem paciência. Paulo mandou Marcos embora. Vai embora, some de perto de mim, não quero mais você aqui, brigou, foi embora, papapá. Mas Barnabé cuida de Marcos. E Marcos se levanta como um discípulo de Pedro, mas sendo cuidado por Barnabé, se torna esse homem que você vai ver, que escreveu o Evangelho de Marcos. E em 2 Timóteo 4,11, você vê o apóstolo Paulo, no final da vida dele, dizendo assim, esse é o nosso Deus, né? Pronto, você vê. Manda chamar Marcos de volta, porque só Lucas está comigo. Traga Marcos de volta, porque ele me é muito útil ao meu ministério. E aí Paulo tem que aguentar os últimos dias dele juntinho com Marcos, e certamente pianinho, né? Não mais aquele apóstolo Paulo brigão, e que chegava e falava, mas ele agora estava dependendo de Marcos. E aí ele pôde ver quem era Marcos verdadeiramente, que certamente era um bom menino. Então você já vai estudar o livro de Marcos com toda essa história linda para você devorar, digerir com calma. E agora, no capítulo 1 logo, eu quero voltar a te dizer, para que você quer a cura? Você está vendo aqui, eu estava conversando com a pastora Glaucia. Pastora, esse ministério, né, Rede Rosa, começou antes de você estar com câncer? Ela falou, sim, 12 anos antes. Falei, que maravilha, que coisa linda. Ela já estava servindo a Deus
a favor de mulheres com câncer e outras que estão chegando, sem nem pensar na história, mas Deus viu o coração dela. E é por isso que Deus está mantendo essa mulher. E eu já falei para ela, todos os casos de câncer que eu peguei até agora, já está todo mundo indo embora. Você é a única que está aqui firme, forte e bonitona, né? Bonitona, linda, pronta, chique, alegre, comunicativa, servindo ao Senhor o tempo todo. Essa mulher não para. Essa mulher não para. Eu vi lá e vi aqui. E hoje eu quero te dizer, fico com essa pergunta, para que você quer ser curada? Com 20 e poucos anos, quando eu estava desviada, eu quero destacar isso para você não ficar desviada mais. Quando você fica desviada, você fica à mercê do inimigo. Então, me apresentou no meu corpo dores em todas as juntas. Eu já tinha, quando era criança, leve, mas depois piorou. E eu não podia dormir mais. Para dormir, eu tinha que colocar compressa quente para parar, amenizar as dores. E aí, um dia, eu fiz um propósito com Deus. Senhor, de novo eu falei para Ele, desviada ainda. O Senhor está vendo, eu não consigo dormir de tanta dor. Mas se o Senhor me curar, eu prometo para o Senhor que eu não vou medir esforço para cuidar de famílias, de vidas para o Senhor. Eu vou aonde o Senhor precisar que eu vá, e vou começar com os hospitais da minha cidade, visitando os enfermos. Nunca mais vou parar se o Senhor me curar. Pergunta se eu sei o dia que eu fui curada. Não, nem lembro. Porque a nossa vida é assim, a gente começa a querer ser curada para depois servir, não é assim? Mas Deus não está preocupado com isso não, Deus quer que você comece a servi-lo ainda com problemas de saúde. E Ele fala em João 12, e aquele que me serve, o Pai o honrará. Sabe lá o que é ser honrado por Deus? De vez em quando alguém tem essas coisinhas, né? Por que onde a senhora chega, todo mundo fica paparicando a senhora? Eu falei, porque eu sirvo aquele lá de cima mesmo. Sabe lá o que é chegar alguém da embaixada do de cima? É por isso, esse é o primeiro plano. E o segundo é porque por onde eu vou, eu só sei servir. Eu não consigo ficar quieta. Se eu estou sentado, eu estou planejando alguma coisa de ataque. Não é? Eu sento, eu falo, esse diabo não aguenta. Até eu sentado, eu perturbo ele. Então, é um problema sério. Eu estou sentado, estou dizendo, mas aquele fulano lá, né, Jesus? Aquele lá está precisando de conversão. Aquele lá, só prepara, porque eu vou chegar até ele. Isso marca tudo. E eu sei que ele marca. Eu sei que o nosso Deus fala. O que eu tenho de experiências nessa área, já perdi a conta. Só não escrevi mais, porque hoje não tem tempo para escrever mais. Meus livros já estão parados, ultrapassados. Eu comecei a escrever agora sobre a área da educação, mas não consegui continuar. Mas vou terminar. Eu nunca comecei nada que eu parasse no meio do caminho. Eu posso parar para poder voltar a orar mais, mas depois eu volto e ataco até terminar. Eu não tenho nada na vida que eu tenha começado e não tenha terminado. Você guardou bem isso? Isso é direta para alguém? Não é indireta. Esse pecado eu não lembro, você pode ter certeza. É direta, é direta. Se você começou um projeto, alguma coisa e não terminou, volta lá. Volta lá, veja onde você perdeu o machado e vai lá buscar e coloque ele em ordem na sua vida. Porque essa pendência pode te atrapalhar na caminhada com o mestre. Tá? E aqui eu quero deixar para você algumas atitudes de Jesus que pode revolucionar a nossa vida. O título do meu primeiro livro é A Começar em Mim. E por que esse título? Porque um dia eu disse para Deus, Deus, por que o Senhor não toca no meu marido? Aquilo que eu falei com vocês, eu tive a alegria e o privilégio de ganhar meu marido para Jesus. Mas eu dizia para Deus, por que o Senhor não muda meu marido? O Senhor não está vendo? Ele fuma 4 carteiras de cigarro por dia, ele chega em casa sexta-feira, sábado de manhã, bêbado, 5 horas da manhã. Por que o Senhor não muda ele? E eu dentro da igreja já tinha voltado. E aí eu sempre brinco assim, eu era crente que era crente. Eu achava que ele que era o errado, eu era a boazinha na história. Porque eu fui criada na igreja evangélica. Eu fui criada lendo a Bíblia. Eu fui criada com uma família de oração. Mas com medo de tudo, como eu já falei aqui. E quando eu falei isso para Deus, Ele me disse claramente, Rita, toda mudança começa em você. O que é que você quer que mude no seu marido? Muda você. Muda você.
Ah, mas meu marido engrossa, briga e apronta. E você faz o quê quando ele faz isso? Vai lá dar um abraço apaixonado, um beijo gostoso. Você vai lá e fala, eu te amo, cara. Eu nunca me esqueci de uma das maiores brigas que nós tivemos, que eu vi meu marido saindo na porta, vou embora, eu não volto mais. Falei, cara, você é bobo de fazer um negócio desse, você acha que você vai mesmo? Vai nada. Ele falou, vou sim, não volto mais. Eu falei, bobagem que você está pensando. Se você for, você vai ter 2 problemas. Você vai ter que ir e eu vou junto, entendeu? Se você arranjar outra, eu dou uma surra nela que ela nunca mais vai chegar perto de você. O que você quer? Resolve, pode sair. Mas se você sair, 2 minutos eu estou atrás de você. Não vou te deixar, não. Quem mandou você casar comigo? Foi você que foi atrás de mim, não fui eu que fui atrás de você? Então não pensa isso, porque eu não casei para divorciar. Eu conheço o Deus de Malaquias que diz que odeia o divórcio. Eu não vou deixar isso acontecer na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Eu estava voltando para Jesus, então a mudança foi rápida. Deus começou a mudar. Por isso hoje eu sei do que eu estou te dizendo. Se você está com uma causa difícil, você pode ter certeza que o especialista em resolver qualquer problema está aqui. E ele vai resolver como resolveu o meu, porque eu não sou melhor do que ninguém, não é? E aqui você vai ver algumas atitudes de Jesus que pode ser a sua. Jesus, no Evangelho de Marcos, e nos outros também, mas eu quero falar de Marcos, aonde ele chegava, ele revolucionava tudo. E eu gravei e joguei para a mídia, semana passada, parece, essa palavra. Jesus era mestre, é mestre, ele que nos ensina tudo. Está lá em 1 João, sou eu que te ensino tudo. Se tem alguma dificuldade no ensino, peça ajuda, e ele vai te ensinar. E aí, quando eu comecei a pedir ajuda, ele começou a fazer. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, o que o Senhor quer na área do ensino? E ele me disse, começa com uma única palavra. Nunca ensine nada a ninguém sem antes você amar aquela pessoa. Lembra disso? Lembra disso? Isso é sério demais. Nunca queira corrigir o filho se você não tem tempo para parar e olhar dentro dos olhos dela e abraçar e beijar e falar de amor para ela. Eu gritava com as minhas filhas, falava, cala a boca, menina. Até hoje eu lembro dessas coisas, coisa triste. O dia que Jesus me tocou, ele falou, que tal mudar a sua forma de falar com as suas filhas? Nunca mais diga cala a boca. Cala a boca, você não deve falar nem com um cachorro. Nada de gritaria. Você não leu Efésios? Foi muito claro quando ele falou. Efésios está escrito, longe de vós toda gritaria. E ele me disse, começa a falar com amor, com doçura. Resultado, eu mudei o meu tom de voz, eu mudei a minha forma de tratar meu marido. Em menos de 1 ano, estava ele na igreja junto comigo, convertidíssimo, melhor do que eu. As minhas filhas foram sendo curadas, porque todo ano eram internadas doentes. A doença foi embora da minha casa. E Jesus me disse no Evangelho de Marcos, na semana passada, quando eu estava gravando, a palavra-chave do ensino de Jesus é compaixão. Se você não tem compaixão das pessoas, peça a Deus para você ter compaixão. A palavra compaixão relacionada com amor muda a vida de qualquer pessoa. Não adianta eu querer ensinar nada para ninguém de qualquer maneira. Não. E aí você vai ver aqui, a caminhada de Jesus é a nossa. O que Jesus fez para curar essa mulher? Eu fui anotando. Primeira coisa que ele fez, que é o que nós temos que fazer, ele aproximou da cama daquela mulher doente. Não adianta a gente querer ver as pessoas curadas e restauradas, ou a minha própria vida transformada, se eu também não me aproximo de Jesus e das coisas dele. Jesus teve compaixão daquela mulher e aproximou da cama dela, está escrito desse jeito. Segundo item, Jesus aproximou e a tocou. O toque traz cura. Nós temos o privilégio de ver isso no Brasil, que aqui nós temos liberdade para fazer isso. Nos Estados Unidos, se alguém for pego tocando numa criança, pode ser preso na hora. Mas aqui nós podemos tocar, abraçar, beijar, agarrar, né? Dar aquele abraço gostoso nas nossas crianças, abençoá-las, porque aqui é livre. E às vezes nós não fazemos isso. Eu liderei
na Igreja Batista de Caraí, em Niterói, o grupo de mulheres, peguei, parece que tinha 17 mulheres, e para a glória de Deus, quando terminamos nosso tempo lá, que nós saímos, tinha quase 200 mulheres. E eu lembro que um dia, eu estava conversando com as mulheres, preocupadíssima com um grupo de mulheres, que eu queria marcar uma reunião para a gente resolver umas coisas. Só vi quando uma criança veio e puxou a minha saia assim, falou: tia, quero falar com você, quero falar com você. Eu disse: calma, minha filha, daqui a pouco eu falo com você. E virei e continuei falando com as mulheres. E aí Jesus me disse: pode parar, está tudo errado. Falei: o que, Jesus? Ele disse: volta, eu olha bem nos olhos dela, abaixa, você, professora, olha bem nos olhos dela, abaixa na altura dela. Não sabia que isso era o certo. Nunca, nenhuma faculdade, nada tinha me ensinado sobre isso. Ninguém ouve isso numa faculdade de pedagogia. Ouve, minha irmã? Eu nunca tinha ouvido. Não fiz pedagogia, mas eu fiz o antigo curso normal, mais um ano, para me especializar em jardim, porque eu amava o pré-escolar. Naquela época era jardim de infância. Quando Jesus me disse isso, eu abaixei e falei: minha filha, vem cá, perdão, viu, minha filha, a tia errou com você. Eu quero falar com você. Fala, o que você quer falar comigo? Porque eu não estava te dando atenção, agora eu quero te dar atenção direito. Eu abaixei e falei com ela, e aquela menina falou: tia, eu queria falar com você sobre um negócio das crianças, mas pode terminar aí o que você está fazendo, depois você fala comigo. Nunca mais me esqueci daquela cena. A menina estava melhor do que eu. E eu ia ensinar para ela alguma coisa, imagina. Naquele dia, eu aprendi a valorizar as crianças e a ver as coisas de uma forma diferenciada. A nunca mais falar com alguém de qualquer maneira, muito menos com uma criança. Por quê? Criança, porque Jesus diz que delas é o reino. Se tem alguém que Jesus gosta, são os idosos e as crianças, viu? Então você vigia como é que você trata as crianças e os idosos. São especiais para o nosso mestre, não é? E aqui ele vai e ele toca nessa mulher. Quando você vai cuidar de alguém, não tenha medo. Às vezes nós ficamos longe das pessoas, né? Mas Jesus não fazia isso. Se você continuar lendo o mesmo capítulo, você vai ver que logo em seguida ele alcança um leproso para ele. E a Bíblia fala a mesma coisa, que ele toca no leproso, ele não tem medo da lepra. E eu sei o que é isso, porque eu já rodei todos os leprosários do Brasil e outros em outros países. Chamado de Deus quando eu nunca pensava em fazer isso. Mas Deus foi me levando de uma forma como eu nunca esperava. Eu lembro que um deles, a diretora, era uma mulher espírita. E aí, quando eu cheguei em Manaus, que eles falaram: só que a diretora é espírita. Eu falei: ótimo, deve fazer muita caridade, melhor do que muito crente. Eu quero conhecer essa mulher. Em menos de 15 minutos, aquela mulher já estava aceitando Jesus comigo, chorando. E ela falou: a senhora quer mesmo conhecer o leprosário? Falei: claro, querida, eu vim aqui para isso também. Rodei o leprosário todo com ela. Ela falou assim: quase que a gente não tem nenhum evangélico aqui para visitar o leprosário, um dos maiores do Brasil. Até agora, eu já perguntei vários cristãos, ninguém lembra de uma área tão carente. Você já orou por um leprosário? Pelo menos isso. Comece a sua vida de oração pelos leprosários. Comece a sua vida de oração por aqueles que estão precisando. Lembra dos presídios. Lembra dos presídios. A Bíblia diz: lembrai-vos dos presos, como se você tivesse preso com ele. Eu lembro quando o Cabral foi preso. Eu abracei a causa, que eu orava tanto que eu chorava dia e noite por aquele homem. Até hoje eu falo: não sei quando eu vou encontrar esse homem pessoalmente, mas a hora que eu encontrar, o que ele vai ouvir não vai ser fácil. Parei por um tempo, mas tive a alegria depois de ver que ele e a mulher estavam com uma Bíblia lá no presídio. A mulher dele também foi presa. Muito triste, gente. E Deus me deu a bênção de ver o pai dele também velhinho indo lá visitar o filho. Gente, quando eu vi o pai visitando, e ele foi entrevistado, ele disse: pena, porque eu nunca ensinei isso para o meu filho. Imagina um pai ver um filho como Cabral preso. Imagina a filha dele, novinha, sabendo que o pai está preso, uma adolescente. Gente, o que eu chorava por essa família. Depois que eu vi lá a Bíblia no presídio com ela, ela foi solta. Mas eu falei: bem, então ela já está sendo encaminhada por alguém. Já amenizou a situação. Jesus era desse jeito, ele parava e tocava nas pessoas. Então não lide com ninguém de qualquer maneira. Encontre tempo para estar com as pessoas, parar para ouvir.
A Bíblia diz que parar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Então, é melhor você parar para ouvir Deus e ouvir as pessoas do que ficar dando oferta só. Não adianta você dar oferta e não fazer nada pelas pessoas. Jesus fazia isso. Outro item, ele não só se aproxima, como ele a toca e ele a levanta. Eu quero te dizer que Jesus quer te levantar nessa noite de uma forma diferente. Se você trabalhava para Jesus até agora, você vai ficar com vergonha quando você vê os projetos que ele vai começar a te dar daqui para frente. E nada de dizer, já estou velho, não posso fazer, viu? Lembra de Caleb. Pega lá, dá uma estudada na vida de Caleb e você nunca mais vai falar que você não pode servir a Deus. Ah, porque eu já estou parando. Já disse para o Senhor, ele já me disse sobre essas atividades. Mas eu disse para ele, aposentada nunca, Jesus, você sabe, né? Vou continuar servindo o Senhor, não importa as situações difíceis. Para as minhas irmãs, eu vim aqui agora, quase que morreram. O quê? Você vai com quem? Primeira pergunta de todo mundo. Falei, com quem? Mas que pergunta tola! Ah, que isso, não acredito, estão me perguntando com quem que eu vou. Por quê? Eu estou com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Sabe lá o que é isso, menino? É Ele que me chamou. Ele disse que Ele chama e Ele nos capacita. Então, eu estou com Ele, não preciso de mais ninguém, Ele vai resolver o resto. Levanta. Aí você pega Isaías, ele fala, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor vai nascer sobre nós também quando nós nos levantarmos. Se essa mulher está viva aqui é porque ela não para, não se prostra, não para nem um minuto. Eu vi ela na clínica, eu tinha que segurar ela para a gente poder conversar, porque senão ela já estava indo para aqui, para ali, não é? E esse é a caminhada de Jesus. E o último item, ele não só levanta, mas ele a cura, que é o que todos nós queremos. Mas, volto a te dizer, quando é que ele vai te curar? Não sei, mas se você começar a caminhar para ajudar na cura de outros, nesse processo você pode ficar curada. Se você me perguntar quando é que eu fiquei curada daquelas dores, eu não sei. De vez em quando aparece, mas eu falo, pode parando, porque não vou parar. Minha caminhada para o Mestre é muito importante. E hoje eu quero que você pense nisso. Esses itens todos, Jesus quer fazer conosco, Ele quer te tocar. Ele não quer te tratar de qualquer maneira, não quer que você venha aqui e vá embora sem um abraço, e Ele vai tocar através de mim e de você. Ele vai dar um abraço em alguém através do seu abraço. O nosso abraço cura. Já está sendo comprovado pela ciência que quem recebe de 3 a 5 abraços por dia não fica doente. Olha que maravilha. E você tem a alegria, a graça de saber que no seu país você pode abraçar à vontade. Porque nos outros países, se você for abraçar, a pessoa fica assim. Eu peguei uma menina, esqueci o país agora, para cuidar, ela foi para Niterói. Eu nunca vi uma cena igual. A pessoa que levou ela para o Brasil, levou para ela ser cuidada, para ser tratada. E aí eu fui lá para poder atender a menina. Quando eu cheguei o primeiro dia que eu dei o abraço na menina, a menina não levantou os braços. Eu falei, Jesus, eu nunca tinha aprendido isso na vida. Brasileiro dá um abraço e a pessoa não levanta os braços, literalmente sem força, assim. Eu falei, Jesus, como é que eu vou abraçar essa menina? Eu não vou conseguir. E ele falou, vai sim. E você vai abraçar todos os dias que você vier aqui. Eu ia todos os dias na casa que ela ficou para atender a menina. Todos os dias que eu ia, eu tinha que dar o abraço e ver a cena daquela menina, de mãos para baixo, com a carinha fúnebre, olhando para mim, como quem diz, você de novo? Falei, você me chamou, né? Estou aqui, né? Não tinha uma expressão de alegria no rosto. E eu falei, Jesus, não sei nem tratar de gente assim. Eu não aprendi isso. O que eu faço? E ele me disse, simples assim, abraça e fala de amor para ela. E eu continuei fazendo. Essa menina ficou acho que 2 meses lá em Niterói. Da última vez, quando eu fui lá para despedir dela, quando eu cheguei, que eu fui na direção dela para dar o abraço, gente, vocês não têm ideia. Ela se levantou e abriu os 2 braços e disse assim, hoje sou eu que vou te abraçar. Porque o seu abraço, todos esses dias, me curou. Essa menina é filha de um casal de missionários que trabalham com navios evangelizando. Mas eu não sabia que no país dela, quando os filhos têm 17 anos, 16, sei quantos anos lá,
os pais falam assim, nós vamos arrumar um apartamento para você, você vai morar sozinha. Então, os pais fizeram isso, colocaram a menina no apartamento sozinha e foram evangelizar no navio. E deixaram a menina sozinha. A menina entrou em depressão e foi socorrida por esse amigo em Niterói, que levou ela para lá para passar um tempo. E eu pude ver a alegria dessa menina no final, no último dia, orando comigo, entregando a vida dela para Jesus. E eu falei para ela, que tal agora você ser missionária também com seus pais, já que eles não vão parar? Ao invés de você ficar sozinha dentro do quarto, dentro da sua casa, você vai ser missionária com eles. Ela disse, yes. Gente, não tem coisa mais linda. Esse Jesus continua fazendo esses milagres. Agora, todo tipo de cura pode começar com um abraço, com uma palavra de amor, com uma palavra de doçura, com uma palavra de mansidão, com palavras de compaixão. Até uma criança sabe se você é sincera com ela. Até uma criança percebe se você a ama de verdade. Imagina um adulto. Então, não trate as pessoas de qualquer maneira. Não trate superficialmente, como diz Jeremias 6, dizendo paz, paz, quando não há paz. Se não há paz, se a pessoa não está bem, fica com ela, até você ver a cura, Ah, mas quanto tempo vai levar? Não sei, isso não é obra nossa, é obra de Deus. Mas fica junto, fica junto, fica junto. Não é verdade? Nós precisamos fazer isso. E aí, eu queria que você lembrasse disso. O toque é uma expressão de amor. Eu converso com as pessoas, minhas amigas de Niterói, que eu estou mais acostumada, e eu converso com elas e falo assim, delícia te abraçar, delícia te apertar. Aí eu olho para assim, então, eu sou carioca, viu? Eu amo essas coisas. Um monte de gente está fazendo isso aí indevidamente. Mas eu quero expressar o meu amor com tudo de bom que eu tenho dentro de mim. Eu não quero dar um abraço de qualquer maneira. Eu não quero, como diz Jeremias 6, tratar superficialmente da ferida do povo, dizendo, tudo bem, vai em paz, vai em paz. Não, não. Dizendo que há paz quando não há paz. Eu não tenho o direito de cuidar de ninguém superficialmente. Oi, Rita, tudo bem com você? Tudo bem. Estou mandando um recado para você, mas assim que você puder, você responde. Aí, um mês depois, como o povo diz nos Estados Unidos, gente, não acreditei. A gente mandava os recados, um mês depois a pessoa respondia. Eu falei, menino, você levou um mês para responder. Aí ela falou assim, claro, Rita, aqui todo mundo faz isso, só você que não faz. Eu falei, como assim? Todo mundo faz isso? Sim, Rita, porque se a gente responder logo na semana que você manda os recados, a gente já sabe que é porque tem que fazer alguma coisa pela pessoa, então a gente não responde. Aqui já é hábito, a gente espera passar um mês, porque depois de um mês, ninguém quer mais nada. Então, você só vai ligar para compor. Falei, não estou acreditando que isso existe. Quem faz isso aí? Os brasileiros. Falei, brasileiros sem coração, né? Deve ser, né? E aí eu entendi por que eu tinha uma missão nos Estados Unidos para morar lá, para ajudar na abertura de igreja de língua portuguesa. Eu falei, meu Deus, mas eu não falo nada disso, porque não tem gente competente para trabalhar nessa área. Ele diz, vai você que eu vou te mostrar por quê. Por que eu te chamei? Numa reunião de mulheres como essa, eu fui no cantinho lá, em uma no canto, fui lá e dei um abraço nela. Quando eu terminei de dar um abraço, ela estava chorando, um pranto só. E aí eu disse para ela assim, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Você quer falar comigo para eu orar por você? Você está triste? Ela disse, não, estou chorando de alegria. Eu falei, de alegria? Mas o que foi que te causou tanta alegria? Ela disse, porque em 10 anos que eu estou morando aqui, é a primeira vez que eu recebo um abraço de alguém. Aqui as pessoas não se abraçam. Eu estou aqui porque eu preciso, mas eu nunca recebi um abraço nesses 10 anos. E o Brasil está sendo preparado para ir para fora, sabe para quê? Para amar, para abraçar, para chegar lá e mostrar o amor de Deus na prática para o povo. Esses dias pifou um negócio na minha casa, eu tenho uma amiga que, se deixar por conta dela, ela faz tudo por mim. E aí ela ligou, está tudo bem aí, amiga? Assim, ela me chama assim, tudo bem aí, amiga? Eu falei, não sei se está bem, mas caiu um negócio aqui, como você é dessa área, tem um monte de homem aí para trabalhar, vê se você consegue alguém aí para poder me ajudar. E ela tem 2, vou mandar 2 logo aí para poder te ajudar. Aí eu falei, mesmo, não precisa 2 não, um só. Eu sei por quê, deixa eles irem. Aí foram os 2. Quando chegou lá, em menos de 10 minutos, 2 caras estavam chorando, aceitando Jesus comigo.
Eu falei, cara, vocês vieram aqui, não vai dizer que minha coisa quebrou por causa de vocês. Olha, eu não acredito. E aí comecei a conversar com os dois. Aí um falou comigo assim, eu estou indo de mudança para outro país. Falei, que maravilha, é agora, peraí que eu vou botar a mão na sua cabeça que você já vai como missionário. Para onde você vai? Para tal lugar? Tá, então para tal lugar. Ninguém vai para outro país sem passar pela minha mão, nem à toa. Me conhece, tem que receber uma imposição de mãos para ir como missionário, já você imagina. Você está tendo privilégio, você acha que está indo para trabalhar para ganhar dinheiro? Que nada, meu filho, cara bonitão desse jeito, só não vai arranjar ninguém lá de qualquer maneira, espera, porque tem uma menina de Deus lá te esperando. E aí ele olhou para mim, riu, e eu pude orar, e os dois, pai e filho, aceitaram Jesus. O que é que você está fazendo com as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas estão ouvindo falar de Jesus da sua boca? Guarda bem isso. O livro As 5 Linguagens do Amor precisa ser lido por todos nós. Ali você vê vários tipos de linguagem de amor, e o toque é uma delas. A expressão do amor. Muita gente não gosta disso aí, mas eu quero dizer que brasileiro, a maioria deles tem esse jeitinho, né, de expressar o amor. E Ele quer te ver de pé. Quando Jesus te cura, Ele tem propósito. Ele não te quer prostrada, Ele quer te ver de pé. Para quê? Para servi-lo. Como foi com a sogra de Pedro, assim Ele quer fazer conosco. Se você pedir a Deus a cura e disser, eu quero ser curada para te servir, Senhor, eu quero dizer que Ele é o maior interessado nesse assunto. Desde aquela data que eu fui curada, que eu não sei quando, nunca mais parei de trabalhar para Jesus. Vou para lá, vou para cá, e para os hospitais, tem alguém doente, estou indo visitar. Eu amo fazer visita em hospital. Já fiz trabalhos no centro espírita. Todo mundo, mas vai lá também? Falei, vou, meu filho, fui chamado, vamos embora, vamos junto. Aí peguei uma turma de uns 8 jovens, falei, vai todo mundo comigo, mas a gente vai fazer o quê? Falei, vamos junto, querido, você toca violão, você canta. Imagina, eu falo e vocês fazem o resto. Levamos os jovens, de vez em quando eu encontro as fotos daquela turma. Todos os jovens lá dentro. Quando nós chegamos, eu estou vendo uma mulher lá no cantinho de novo, chorando. Falei, aquela mulher lá, Jesus, está chorando. Aí ela, estou vendo que vocês são cristãos, né? Falei, somos. Como é que a senhora veio parar aqui? Eu falei, porque eu sonhei José de Paiva Neto. Aí ela falou, é mesmo? A senhora conheceu ele? Falei, não, querida, nunca tinha ouvido falar, mas eu sonhei com esse nome. Aí falei, Senhor, onde está esse beleza aí, que eu quero achar ele, que eu não sei nem quem é. E meu marido era expert nessas coisas. Ele falou assim, esse nome eu já ouvi em algum lugar, vamos aguardar que ele vai aparecer, porque esse nome existe. Falei, vamos orar. Oração. Um mês, mais ou menos, eu recebo um telefonema em casa. Dona Rita, nós queríamos pedir ajuda financeira para a nossa creche. Aí eu falei, vocês têm creche de quê, querida? Creche de ajuda para as crianças carentes. Falei, que lindo, eu também amo ajudar a criança carente. Então, estamos juntos. Que creche é essa? Quem é que dirige essa creche? É a creche do nosso paizinho. Falei, paizinho é quem, minha filha? Paizinho é José de Paiva Neto, é o líder de todas as creches espíritas do Brasil. Falei, está brincando, José de Paiva Neto, esse eu já conheço. Já conhece? Então, a senhora está... Isso, então, a senhora essa já conhece. Falei, já conheço o trabalho dele, só não sabia o que era direito, mas agora já estou entendendo. Mais de 3.500 creches no Brasil que vocês têm? Sim. Ele que abriu todas? Sim. Falei, mas que maravilha, esse homem... Você pegar ele, conversar com ele, onde eu acho ele? Ele, não sei se vai conseguir falar, mas se a senhora quiser vir fazer um trabalho na nossa creche, é simples, a senhora pode vir. É só a senhora começar a contribuir todo mês com a gente, para as crianças carentes, entendeu? Falei, claro, querida, onde eu começo a contribuir? É hoje que eu quero te dar a oferta. É mesmo? Ai, que maravilha. Então a senhora vem conhecer a gente, que a senhora vai ver a creche. Falei, que dia que eu posso ir? Pode marcar essa semana. Marcou, e eu fui para lá primeiro sozinha. Quando eu cheguei lá, levei um jovem, falei, você fica para trás, assim, que eu não sei o que vai dar para nós. Se eu fui identificada, você fica vigiando aí, para poder não apanhar sozinho. E o cara foi, primeiro sem o violão, ficou atrás de mim, ele, meu marido, e eu entrei. Quando eu vi a mulher chorando, eu falei, meu Deus, é isso aí, o Senhor está me chamando. Aí fui lá, eu estou vendo que a senhora é evangélica, não é? Sem eu falar nada, no primeiro dia. Falei, sou, por quê? Eu queria que a senhora começasse esse trabalho que a senhora quer fazer com as crianças, porque eu sou professora
E hoje, olha aqui o que eu quero entregar para a senhora. Falei, o que é isso? É um saquinho de veneno. Eu vim para cá hoje, quando eu vi o que eu estava vendo aqui, eu decidi tomar veneno. Então, eu vim para esse canto para poder fazer isso hoje, porque eu falei, eu não posso tomar isso na frente das minhas crianças. Eu cuido das crianças daqui, mas eu estou muito mal espiritualmente. E eu hoje vim decidida a morrer. Mas, quando eu vi a senhora entrando, uma luz entrou junto com a senhora. E eu que senti de falar com a senhora alguma coisa, só que eu estava chorando, que eu não sabia o que falar. Falei, agora, onde eu posso orar com você, sozinha, longe de todo mundo? Ela disse, entra aqui que tem uma sala aqui dentro que eu vou levar a senhora, e a senhora ali, a senhora pode orar comigo, porque ninguém vai ver. Eu entrei. Quando eu entrei, uma sala toda de cortina roxa, linda sala, com 3 homens, nunca me esqueci. 3 retratos de 3 homens, de 1,5 metro mais ou menos de altura. Falei, quem é esse daí? Alziro Zaru. Quem é aquele ali? É fulano. Eu falei, e esse lindão aí do meio aí? Eu brincando com ela. Esse é José de Paiva Neto. Eu falei, que maravilha, é esse aí que eu estou querendo encontrar com ele. Ali, aquela mulher aceitou Jesus e nós ficamos naquela creche 1 ano evangelizando, e eles me liberaram para levar os jovens todos com violão para cantar as músicas. Deus fez uma obra tremenda, mas sabe o que eu ouvi lá dentro? Dona Rita, a gente só vai fazer um pedidozinho para a senhora, pode? Falei, claro, querida, pode, vocês me deixaram entrar aqui, pode fazer o pedido que você quiser, o que é que você quer? Aí ela disse, vocês estão liberados para cantar qualquer música, menos as músicas que falem do sangue de Jesus, entendeu? Porque quando vocês falam e cantam as músicas com o sangue de Jesus, as nossas crianças estão desmaiando. Então está dando um sério problema para a gente, que a gente está tendo que levar as crianças para o hospital quando vocês saem. Eu falei, é mesmo? Mas que coisa tremenda. Você não acha que isso é bom? Então, ao invés de você levar para o hospital, deixa eu continuar aqui, cuidando das crianças. A hora que elas desmaiarem, vocês me chamam que eu vou ajudar elas. E ali eu comecei a fazer esse trabalho. As crianças da idade dessas que estão aqui, eu fazia o apelo, juntinho dela, separado numa sala, e as crianças começaram a aceitar Jesus. 1 ano depois, ficou todo mundo expert na história, e disse, dona Rita, agora chega, né? Porque a senhora já trabalhou 1 ano com a gente aqui, gratuito, né? Gratuito, só dando oferta, sem pedir nada. E agora a gente vai entrar numa obra, então a senhora não vai poder continuar. Eu falei, tá bom, minha filha. Mas aquela professora se tornou uma mulher de Deus. Aquela professora, eu vi o batismo dela. Aquela pessoa foi transformada. E eu fiz um único pedido a ela, não saia deste lugar. Fica aqui, cuidando das crianças que eu não posso cuidar mais. Hoje eu quero te dizer, você foi chamada com propósito. Agora, como receber essa cura? E eu coloquei aqui, Jesus te cura para mudar a sua vida. Jesus te cura para te colocar de pé. Jesus te cura para curar a outros. Mas como receber essa cura? Primeiro passo, tendo comunhão com Ele. Se você é alguém que não tem prazer na leitura da Bíblia, em uma vida de oração, não fique pedindo cura. Ele pode curar? Pode. Mas eu acho que não é muito do interesse dele, viu? Vai curar para quê? Ser mais uma para debandar para o mundão aí, como a gente estava conversando, né? Ficou curada, foi embora. Deus deu um empregão, foi embora. Deus deu um carro zero, não vem mais na igreja. Deus deu um sítio para passear, não vem mais na igreja. Não, Jesus não quer fazer mais isso. O tempo está terminando. Comunhão com Ele e comunhão com os nossos irmãos. A comunhão com os irmãos, por isso, não é bom que você fique somente online. Você precisa ter online? Ótimo, glória a Deus, vamos agradecer a Deus pelo privilégio. Eu vi muitas vezes online, que eu não podia ir para a igreja. Mas olha, se você pode vir para a igreja, venha. Vá e caminhe buscando esse Deus. Por quê? Porque no Salmo 133, ele diz que é na comunhão com os nossos irmãos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se você começa a ter comunhão com Deus e com os seus irmãos, o abraço nosso aqui, esse bate-papo, esse café daqui do lado aqui, que eu não sei, mas é aqui mesmo, né? Esse café de manhã, fui para ali comendo uma maçã, caminhando, olhando, já fiz meus negócios ali. Cadê a menina que eu tratei de ver depois? Não sei onde é que está. Tem a menina que ficou de me falar, não me falou mais nada, mas eu tratei,
e lá ver os negócios que ela estava vendendo lá. Nessa comunhão, você vai lembrar, Deus ordena, é do interesse de Deus ordenar a bênção e a vida para sempre. Nós ficamos correndo atrás das bênçãos, né? Mas isso não é bíblico. Se você faz um culto de bênção, corre todo mundo para a igreja. Você quer vir, não tem problema nenhum. Mas Deuteronômio 28 diz que as bênçãos é que tem que correr atrás de nós. As bênçãos do Senhor, Deuteronômio 28, correrão atrás de quem? De qualquer um? Até as bênçãos sabem correr. Que bonito, né? As bênçãos vão correr atrás dos obedientes, daqueles que guardarem os mandamentos do Senhor. Chega em casa e leia Deuteronômio 28. Se você guardar os mandamentos, se você me obedecer, você vai ver, as enfermidades não vão chegar até você. Se elas vierem, elas vão ter que ir embora, porque é promessa de Deus. O Senhor tem promessa para aqueles que o amam, e nós sabemos que Deus nos ama. Você não veio aqui à toa. Nós estamos vendo esse grupo todo aqui, esses momentos todos. Gente, fica uma turma aqui, ficou a tarde toda, ainda ficou para a noite. Eu estava ali orando, dizendo para o Senhor, renova essas mulheres. Meu Deus do céu, é muita coisa. E elas estão aqui felizes, ninguém está aqui de cara amarrada. Que coisa maravilhosa. Então hoje pega essas duas palavras, comunhão com Deus e comunhão com o seu irmão. Durante a semana, marque para tomar café com o irmão, marque e chama para poder sair junto para tomar um sorvete, chama alguém para estar com você. Ah, mas ninguém liga para mim. Liga você para as pessoas, liga você para as pessoas, não fique esperando as pessoas fazerem por você, não. Levanta você, levanta e resplandece, como diz Isaías. E aí você vai ver, em Isaías 1 ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então Deus tem para nós o melhor da terra, mas depende da gente. Então hoje eu quero te dizer, levante de manhã, lembra do que eu falei, tenha disciplina de vida, a disciplina é a chave da vitória. Levanta de manhã, pega a sua Bíblia, vai ler e vai ter o seu tempo de oração e de leitura da palavra. Tem um tempo de adoração, cantando, adorando ao Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, porque eu saio logo cedo para o trabalho, levanto às 5. Eu dormia até quase meio-dia, ainda vivia cansada, queria dormir depois do almoço. O dia que eu descobri que levantar às 5 da manhã é maravilhoso, que dá tempo de eu fazer tudo, eu falo, Jesus, pelo amor de Deus, me faz levantar às 5 de novo. E fico animadíssima, para a glória de Deus. De manhã, marca a sua caminhada ao ar livre, e vai caminhando e orando. Enquanto você começa a fazer isso, você vai ver que Deus vai trazer todo o processo de cura para você. Lembra do que a nossa irmã ministrou tão bem sobre a alimentação. Começa já amanhã. Não espere não para segunda não. A gente fica dizendo isso, segunda eu começo. Não, segunda não. Tem uma menininha que fala disso no Instagram, que eu morro de rir com ela. Segunda não, é hoje o seu dia. Chega em casa hoje, ao invés de bater aquele prato pesadíssimo, começa já com as aulas que nós tivemos aqui da nossa amada, não é? Vamos começar a colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor da terra. Se você fizer isso, você vai ter saúde física, mental e espiritual. E toda a sua casa vai ser alcançada, por quê? Porque quando nós mudamos, lembra disso, a mudança começa comigo. Todo mundo começa a ser contagiado pela unção de cura que Deus vai trazer sobre nós. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer a luz dele sobre as nossas vidas e que a gente saia daqui brilhando para a glória exclusiva dele. Amém? Deus abençoe vocês.